Olá pessoal, eu sou o professor Pedro do canal 1 Acupuntura. Hoje o tema ficha de avaliação imperfeita versus registro obrigatório. Mas antes de desenvolver o tema, discutir esse tema, eu quero convidá-los, você que ainda não fez a inscrição no canal, que faça agora. É importante a sua inscrição para o crescimento do canal. Após a inscrição, não deixe de clicar no sininho que aparece logo abaixo do vídeo, para que você seja notificado toda vez que a gente faz uma nova publicação. Além disso, não deixe de dar o seu joinha, o seu like nos vídeos quando você gostar dos vídeos. Também faça os seus comentários. É através do comentário que a gente consegue entender se estamos atingindo a expectativa as expectativas dos nossos seguidores, tá certo? Então, vamos para a vinheta e em seguida, ficha de avaliação imperfeita versus registro obrigatório. Vamos lá! Ficha de avaliação imperfeita versus registro obrigatório. O que eu quero com esse tema? O que eu quis provocar como discussão a partir desse tema? Eu percebo que há uma grande dificuldade, especialmente de alunos de acupuntura, em desenvolver uma avaliação. E cada vez que ele se depara com uma ficha de avaliação, como essas que normalmente a gente tem nas escolas de acupuntura, que são fichas extensas, muito detalhista, muito abrangente, eu percebo nos alunos um questionamento de para que tem tanta pergunta, né, para esse paciente. E mesmo aquele que vai preencher ou que tem que se dispor a responder todas as perguntas que estão na ficha, também causa estranheza. E aí, como fazer, né, uma avaliação sem ser exagerado no questionamento, sem ser inadequado, muitas vezes, na forma de avaliar? Porque o registro é mais do que entendido, que é indispensável, é obrigatório, para que a gente possa acompanhar o tratamento, a evolução desse paciente. O que acontece é o seguinte, que primeiro dependemos da experiência do terapeuta que está avaliando. Se ele tem experiência, ele não precisa de tanto parâmetro, tanto referencial para que no desenvolvimento de sua avaliação ele não se perca. Então esse é o primeiro ponto. À medida que vai ganhando experiência, as perguntas elas podem ser melhores direcionadas, né? E isso quem vai fazer é o próprio terapeuta. Desta forma, ele não vai precisar de uma ficha extensa com perguntas que muitas vezes nem são as mais adequadas para aquele paciente em específico. Porque as perguntas elas são detalhistas, elas são abrangentes, tentando atingir todo tipo, toda condição que nós podemos encontrar nos nossos pacientes. Então essa a experiência do terapeuta é importante para a simplificação dessa ficha e a própria condição do paciente. E a condição do paciente é sempre uma grande interrogação. Como a gente vai saber, né, que tipo de paciente que nós vamos ter à nossa frente, né? Então, baseado nesses dois fatores, eu pensei algumas dicas de como construir, né? Como fazer, como montar a nossa ficha de avaliação. Se você acessar, mesmo pela internet, você vai ver inúmeras fichas de avaliações, né? E fichas de anamnese, né? São várias essas fichas. Mas de que forma que a gente pode fazer para não ficar faltando informação e, ao mesmo tempo,
não ficar questionando, formulando questões que não são adequadas àquele paciente ou que podem ser dispensadas. Então eu pensei de duas formas, me basear em dois pontos. Um são os 4 métodos de avaliação, a gente tem que passar por todos eles. Então todos os métodos de avaliação, eles precisam, a partir do momento que você desenvolve um desses métodos, eles precisam ser registrados, tá? Quais são os 4 métodos? Inspeção, observação, auscultofação, interrogatório e palpação. Então, toda a informação que eu obter de sinais e sintomas desses 4 métodos precisam ser registrados. Dentro de cada um desses métodos, o terapeuta tem que desenvolver a sua avaliação, a sua abordagem, para que consiga obter as informações necessárias para dar fundamentação à sua diferenciação de síndromes, à sua identificação de síndromes, logo ao seu diagnóstico. Então, 4 métodos, esse seria o primeiro referencial. O segundo referencial, durante o interrogatório, nós temos como base, como ponto de referência, né, como parâmetro, os 5 movimentos. E aí eu coloquei, então a ficha ficaria assim. Primeiro, um campo para colocar as observações. Observações desde o primeiro momento que você tem o contato com o paciente, tudo aquilo que você percebe desde o primeiro momento lá no bom dia, boa tarde, você já começa a avaliar o seu paciente. A forma como ele se manifesta, a forma como ele se expressa, a forma como ele se movimenta, tudo isso já é informação que pode vir para a ficha. Nesse primeiro ponto, nesse primeiro tópico, observação. Essa observação, ela tem um aspecto geral, tá? Depois, queixa principal. É importante saber qual a queixa que o paciente tem. E muitas vezes o paciente vem com uma série de queixas. É importante que você estabeleça qual é a principal. Porque depois, se você coloca as várias queixas que às vezes o paciente traz, você será cobrado por aquelas queixas que você anotou. É importante mesmo que você anote, que você deixe claro, que você tenha realmente uma conversa com o seu paciente, o que é que mais incomoda, que aí seria qual é a queixa principal, mesmo que tenha queixas secundárias, a principal é importante identificar. Iria nesse campo, queixa principal. Na sequência, nós temos o tópico inspeção. Veja, a inspeção e observação faz parte do mesmo método, mas eu dividi observação como sendo uma anotação geral e a inspeção com um direcionamento, onde eu vou inspecionar língua, eu vou inspecionar pavilhão auricular, eu vou inspecionar a face, eu vou ter um direcionamento para aquilo que eu vou avaliar, tá? E no primeiro tópico seria aquilo que chega para mim sem eu ter essa preocupação de direcionar a minha observação, tá? Então, inspeção viria aqui. É importante a inspeção da língua, pelo menos, logo de início, porque a língua, como ela apresenta a condição crônica do paciente, essa condição que vai ser observada aqui, ela servirá para começar esse direcionamento da nossa avaliação. Então é importante essa informação para que você consiga dar esse direcionamento. E aí onde viria, se eu tenho um padrão de excesso observado ali na língua, eu não necessariamente vou precisar fazer tantas perguntas relacionadas à deficiência. Se eu vejo um padrão de calor, eu vou já começar a direcionar para padrão de calor. Se eu vejo um padrão de umidade, eu vou direcionar para um padrão de umidade. Um calor por deficiência, eu já sei que eu vou direcionar o meu interrogatório para o calor por deficiência. Então, a inspeção da língua é um momento muito importante da avaliação para começar a fazer esse direcionamento. Depois nós temos o interrogatório. Conforme eu falei, o interrogatório ele vai ter como
parâmetro os 5 movimentos. E aí eu comecei pelo movimento terra, onde nós temos ali baço, estômago, e nós temos também, pode colocar aqui no movimento terra, procurar entender como que esse paciente está se alimentando. Então, além da transformação que é feita por baço e estômago, aí perguntas relacionadas a baço e estômago, tem distensão pós-prandial, tem queimação no estômago, perguntas que estão relacionadas a esses 2 órgãos, mas também que estão relacionadas a toda a parte nutricional, como sendo a primeira parte do nosso interrogatório. Porque é daqui que vai sair a matéria-prima para produzir Qi Shui. Então é importante avaliar muito bem o movimento terra. Depois nós vamos para o movimento metal, que é pulmão e intestino grosso. Perguntas relacionadas a esses 2 órgãos, né? E as suas funções, no caso o pulmão, de produzir Qi, tá? Intestino grosso, nós podemos tentar entender como é que está a excreção, né? Como é que está esse intestino, a pessoa é constipada, não é? A sua frequência, né, de ida ao banheiro, se tem constipação, se não tem, movimento metal importante. Depois movimento água. Movimento água, tentar entender o funcionamento de rim, bexiga, tentar entender também um pouco da essência desse paciente, como é que está. Então, é importante questões, interrogatório, voltado para rim, bexiga. Na sequência, movimento madeira, fígado, vesícula biliar. Importante aqui, produção de Shui. No caso da mulher, fazer perguntas relacionadas, principalmente, né, mulher, perguntas relacionadas com o ciclo menstrual. Então, muito importante desenvolver interrogatório voltado para movimento madeira, onde nós temos fígado e vesícula biliar. E por último, o movimento fogo, onde nós temos coração e intestino delgado. Coração, lembra que toda a parte emocional passa aqui pelo coração, problemas de insônia, né? Então, é importante você direcionar perguntas relacionadas a movimento fogo. Feito isso, nós temos a palpação, onde o primeiro tópico dessa palpação é a pulsologia, onde você já tem todo um pré-requisito, tem todo um histórico, um contexto dessa avaliação, e você, através da pulsologia, vai confirmar algumas coisas que vocês observaram nas etapas anteriores, tá? Então, pulsologia, dando um direcionamento também na pulsologia. Mas pode acrescentar na palpação de pontos Mu, de Beichu, de pontos de Yuan, tem vários outros pontos que podem ser apalpados e colocados aqui nesse campo de palpação. Depois, síndromes. Então, feito toda a avaliação, é importante fazer a diferenciação de síndromes, identificar as síndromes que deverão ser tratadas e colocar nesse campo síndromes. E síndrome, ela tem que sempre ser colocada completa, tá? Com a desarmonia do que e onde. Sempre colocar a síndrome completa para que ela possa ser tratada. Na sequência, qual o tratamento que você vai fazer, né? A abordagem terapêutica que você vai dar. E, no final, espaços para a evolução desse paciente, onde você coloque ali a data e como evoluiu esse paciente, seja através de uma reavaliação e de novas abordagens terapêuticas e alterações na condição do paciente, ele vai ser colocado nesse campo evolução. Tá certo? É isso então. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo tema e um novo vídeo. Abraço a todos. Até lá!